Ok, galerinha. Estamos aos vivos de volta aqui do Estúdio 2 para Cajazeiras, Polo 2, para Canavieira, Colônia do Gurgueia, do Pi, Francisco Aires 2 e 3, Polo 2 e Polo 3, para a galera de São José do Peixe, tio, região centro-sul do Piauí, sentido de Oeiras, próximo a São Francisco do Piauí, São Miguel do Fidalgo. Eu não sei onde é São Miguel do Fidalgo, mas São Francisco do Piauí, mais ou menos. Deinavan, bom dia, Deinavan. Deixa eu ver. Tio, manda um alô para Wesley Sá. Wesley Sá, tamo junto e misturado, de boa na Lagoa. Show, né não? Show. Estamos nas formas de resistência à escravidão. Já citei algumas. Vamos mostrar imagens sobre elas. Tá aí, olha. Ainda em alto mar havia resistência quando você tinha um motim. Aí as fugas para as florestas, tentando se esquivar dos senhores e capatazes, nas resistências, nas greves, nas fugas, trocentos, né? Trocentos. A capoeira, olha essa imagem do Debré, olha como é a imagem da capoeira, galerinha, ó. É a capoeira, aí provavelmente a fuga, como seria uma comunidade quilombola, e aqui, claro, não pode deixar de dar crédito à manutenção das práticas religiosas de culto aos orixás dos africanos. De boa? Bom dia para Pajeú do Piauí também, viu? Bom dia para a galera de Pajeú, rapaz, pertinho de Canto Buriti. Olha a imagem da capoeira, galerinha. Dança da guerra. O jogo da capoeira nessa imagem do Rugendas. Massa, né? Não dá para você ver que ela foi preservada a essa forma. Quem já assistiu aqueles filmes de luta do Van Damme, Vixe, eu nem lembro mais quem era aqueles lutador. Lembra que quase sempre quando tem um capoeirista brasileiro naqueles torneios internacionais, quando tem um lutador brasileiro, é um capoeirista, né? É um capoeirista. Tá aí as formas de resistência. Você tá vendo aí um terreiro, vamos dizer, no piauiês. Aí você tem aspectos da religião afro no Brasil, a manutenção delas, as baianas, as indumentárias, as flores, os escudos, os orixás, que nós ainda o temos no Brasil, claro, muito forte. Na nossa culinária, acarajé, abará, eles têm uma relação íntima também com a religiosidade, haja vista que são, vamos dizer, alimentos ligados à religião afro, ao candomblé principalmente. Daí a forma de resistência, o lundu, massa, essa dança africana que você está vendo aí, olha. Show, né? O remeleixo do quadril. Tio, parece um samba. Exatamente. Parece um samba. Você só não está vendo aí, vamos dizer, o violão, mas o restante, olha, os tambores, a cuíca, o pandeiro, deu para ver? Ah, papai, show, né? Nas nossas origens aí, ó, nossas origens. Aí o birimbau, os tambores no toque da capoeira. Nas lutas de resistência, tentando conseguir a alforria, a liberté, nas fugas. Olha aí uma forma de resistência também, um entretenimento dos negros, notadamente com os seus próprios cultos. Aí você tem o enterro de um negro na Bahia. Vou passar mais. Nas formas de resistência, trazendo da África o culto ao Islã. Olha aí, ó. São os malês. São os malês. Quando você vê a indumentária dos baianos e das baianas, você vê um pouquinho também da indumentária de origem afro, de origem também, vamos dizer, no piauiês, do islamismo dos árabes.
Mais imagens, olha a imagem do batuque de Rugendas, aí dá para você ver o batuque, o toque, as palmas, o pandeiro. Eita, meu parente. Aí é uma espécie de pré-samba, de novo, pré-samba, bacaninha. Mais imagens de danças, brincadeiras. Aí já está falando sobre o que era Palmares, que nós vamos discorrer agora sobre a comunidade de Palmares e depois trazer para o Piauí. Haja vista que nós também temos muitas comunidades remanescentes quilombolas, a mais famosa de Mimbó. Mimbó lá em Amarante. Não tem como não falar de Palmares e não lembrar de Zumbi, um grande resistente, vamos dizer, a resistência ao domínio do homem branco, a grande resistência do rei Zumbi em Palmares, depois de Ganga Zumba. Mais imagens, olha a quantidade de pequenas comunidades quilombolas, olha a quantidade de quilombos que nós temos no Brasil, uma quantidade gigantesca de remanescentes. Passando mais imagens. Mas o mais famoso vai ser o quilombo de Palmares. Não tem nem como a gente não discorrer sobre a importância e a grande, vamos dizer, por um século, a resistência de Palmares. Vai ser uma forma de resistência social, política e cultural. E, no geral, as comunidades quilombolas, galerinha, elas buscam fazer uma reprodução da forma de organização social de modelos africanos. Ah, tio, eu já vi em um texto dizendo que em Palmares tinha servidão, tinha forma de escravidão. Tinha forma de servidão, tal qual você tinha em comunidades africanas. Mas você não é maltratado e você não tem uma condição de vida tal qual tinha lá na senzala. A diferença é assim abismal. É gigantesca, é bíblica a diferença. São sociedades comunitárias, basicamente todos têm acesso à terra e aos bens produzidos pela terra. E, no geral, quem vai para um quilombo é porque busca uma espécie de liberdade que você não tem lá na sociedade do açúcar. Ir para a floresta, fugir dos capatazes, do capitão do mato, do senhorzinho. É possível que havia escravidão nos quilombos? Sim. É possível que havia servidão nos quilombos? Sim, galerinha. Sim. Mas eu estou lhe dizendo que há uma grande diferença de você ser servo num quilombo por 1, 2 anos ou 3, do que você ser escravo numa fazenda produtora de cana-de-açúcar. A diferença era gigantesca. No geral, o quilombo tinha uma economia de subsistência, então eu botei os gêneros que geralmente eram produzidos ainda hoje, né? Mandioca, milho, feijão, arroz, amendoim, caju, gêneros produzidos para o consumo próprio. Às vezes, quando sobrava, ele era comercializado nas comunidades, nas cidades próximas. Os mocambos eram construídos de casas de pau a pique, madeira e barro, como em algumas comunidades indígenas, com a cobertura feita de palmeiras, daí a necessidade da construção ser feita na floresta, ter acesso a essa matéria-prima. E o caso exemplar vai ser Palmares. Palmares que perdura por mais de 100 anos, galerinha. 100 anos. Primeiro com Ganga Zumba, que na narrativa fez uma espécie de negociação com o governo do Pernambuco, e depois com Palmares, que não aceita a negociação com o governo do Pernambuco e faz um período assim longevo de resistência contra o homem branco, enfrentando as tropas do Domingos Jorge Velho. O Jorge Velho tinha passado pelo Piauí e depois vai para Palmares para poder destruir a comunidade de Palmares. De boa? Dom Renan, deixa R$ 1 aí na tela, per favor, em italiano.
E uma imagem de como seria uma comunidade quilombola, Casa de Pau a Pique. Tio, aí não é um quilombo, que lá por trás está a Sinhazinha, no sobrado. Aí é como se fosse uma espécie de senzala. Mas a gente está dizendo que geralmente o quilombo, as casas nos quilombos eram muito aparentadas com essa imagem aí do Debré, ó. Muito próxima a isso daí. Palmares vai ser a maior resistência escrava da nossa história, organizada, né? Organizada. Nós vamos ter invasão holandesa no Pernambuco, deixa eu botar a data, 1630, 1654. Então, durante esse quarto de século, nós tivemos guerras para poder resistir à ocupação dos holandeses, e nessas guerras aumentou a fuga de escravos para as matas, lá para a Serra da Barriga, né? Lá para a Serra da Barriga. Então tá aí o crescimento do quilombo de Palmares, Serra da Barriga, divisa do Pernambuco com o Alagoas. Famosa Serra da Barriga, vai receber uma quantidade gigantesca de escravos. Tio, só escravos? Não. Porque Palmares tinha todo tipo de gente que era considerado que os homens brancos o perseguiam, olha. Haviam negros fugitivos, negros livres, libertos, haviam índios, haviam alforriados, haviam perseguido pelos patrãozinhos, pelos coroné. Então, quem é que se incomodava com Palmares? Primeiro, os senhores de engenho, olha, porque perdia a mão de obra, porque se tivesse outras Palmares, poderia servir de má exemplo na interpretação dos patrãozinhos, da igreja. Da igreja, tinha sim, porque notadamente em Palmares não se seguia o evangelho conforme o pregado na igreja católica. Já vista que havia os próprios deuses afros. Os governadores, tanto do Pernambuco como da Bahia, de Salvador, e aí eles vão contratar um bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho. O Jorge Velho vai passar pelo Piauí, vai matar um bocado de índios no Piauí, e depois de passar uns 10 anos no Piauí, ele recebeu uma proposta: combater os índios cariris na Confederação Cariri. E foi. Depois os janduíns. E foi. Até que ele recebe uma proposta tentadora do governador do Pernambuco, que lhe promete terras e dinheiro se ele destruísse Palmares. E aí são 4 anos de guerra, de cerco. Primeiro eles permitiram a entrada, instigaram a entrada de negros em Palmares que tinham a varíola, que tinham doenças, numa espécie de guerra bacteriológica, vamos dizer assim. E depois nos vários ataques, até a execução de Zumbi de Palmares, que foi morto em 20 de novembro do ano de 1694. Vou botar a data. 20 de novembro é a data da consciência negra. É a data da morte de Zumbi. Que na realidade o movimento negro mais comemora a data 20 de novembro do que o 13 de maio. Na interpretação de que a escravidão veio depois de muita luta, com o negro sendo ativo, não como um presentezinho feito pela princesa Isabel. Perfeito? Dom Renan, deixa R$ 1 aí na tela para a galerinha fazer o print.
os acasos. Alô, galera de Pajeú do Piauí, bom dia, Pajeú. Bom dia para São José do Peixe, fica próximo a São Francisco do Piauí, na região de Oeiras. Alô, Francisco Aires, Colônia, Canavieira, Cajazeiras do Piauí. Alô, meu amigo Deno, tio, manda um alô aí para Wesley Sá, rapaz, Wesley Sá. Alô, Deinavan, Marivânia, bom dia para você que nos acompanha pela plataforma, pelo YouTube, né? Pelo YouTube. Palmares. Grande parte dos negros escravizados fugidos reuniam-se em comunidades chamadas de quilombo. A palavra quilombo vem do quimbundo, é uma palavra de origem africana, chama comunidade. A maior parte dos quilombos organizou-se no Nordeste, por causa da produção açucareira no início. Os habitantes dos quilombos eram chamados quilombolas, ainda hoje. Dentre os quilombos mais conhecidos, destaco o da Serra da Barriga, entre o Alagoas e o Pernambuco. Alagoas e Pernambuco. Eram cerca de 10 quilombos, unidos sob o nome de Palmares, que resistiram durante quase que todo o século XVII, os anos 1600, aos ataques do governo e do senhor de escravos. Palmares chegou a ter entre 20 e 30 mil habitantes e seu maior líder foi Zumbi de Palmares. Está aí uma imagem da capitania do Pernambuco, no litoral do Pernambuco. Está lá o Vale do Rio São Francisco e Pernambuco e a comunidade de Palmares construía suas torres para observação, como você vê nessa imagem dos anos 1600 aí, reproduzindo o quilombo de Palmares. Beleza? Beleza, Dequeuza. Olha mais imagens, os quilombos, o cachimbo, as práticas. Veja que dentro do quilombo não era só negros, não era exclusivamente de negros. Faltou a imagem colocando os índios também. Palmares na atualidade, olha aí, Palmares na atualidade. Hoje um centro histórico, um centro também de visitação, fica bem entre o estado do Pernambuco e do Alagoas, lá em cima na serra, uma área de difícil acesso. Mais imagens, está aí a famosa União dos Palmares, pertinho ali de Garanhuns, várias comunidades quilombolas. Tcharam, 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 tcharam. Tá faltando as questãozinhas, não tá? Mais imagens de Palmares. Eu vou procurando as imagens na internet, né? As imagens na internet. E o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. Dia da Consciência Negra. A memória de Zumbi permaneceu viva como símbolo da resistência negra à violência da escravidão e à exclusão, né? O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado atualmente como o Dia da Consciência Negra, do passado ao presente. A luta contínua, e continua, né? Contínua dos negros, dos movimentos negros, tem lhes propiciado algumas conquistas, como, por exemplo, o reconhecimento do direito dos descendentes de quilombolas às terras dos antigos quilombos, as terras ancestrais quilombolas, isso é importante, viu, Pajeú? E, mais recentemente, na Constituição de 1988, o racismo passou a ser tipificado como crime. No piauiês, passou a ser criminalizado. É difícil você conhecer uma pessoa que não tenha sido uma pessoa negra, que não tenha sido vítima do racismo. Infelizmente, mesmo com a lei, infelizmente, mesmo com a punição que é previsível, mas o racismo ainda está presente na nossa sociedade, muito presente. Dom Renan, deixa R$1 aí na tela, per favor, em italiano.
Deixa eu passar. Mimbó, no Piauí, viu, galerinha? Comunidade de Mimbó, na terra do Pi, lá na cidade de Amarante, viu? Lá na cidade de Amarante e às margens do rio Canindé. O rio Mimbó que vai dar no Canindé aí, ó. Lá na cidade de Amarante, galerinha. Amarante. De boa? Tá aí. Mimbó se tornou um símbolo de resistência aqui no Piauí. Deixa eu botar aqui, ó. Símbolo de resistência por ser uma comunidade quilombola que já tem mais de 200 anos. Respeite a história de Mimbó, viu, galerinha? Respeite a história de Mimbó. Fica onde? Fica na cidade de Amarante. Hoje são 600 quilombolas. Hoje agora você tem escola, tem posto de saúde, hoje tem transporte. Hoje as coisas são mais fáceis, né? Muito mais fáceis. Originou de dois casais que haviam fugido do Pernambuco. Dois casais que fugiram. A narrativa diz que eles moravam para se esconder nos buracos, né? Eles fugiam e lá nessa região próxima a Amarante, ao Riacho Mimbó e ao rio Canindé, eles se tocavam dentro de uns buracos quando eram perseguidos pelos coronezinhos. E a família Paixão, tio, é uma comunidade originada basicamente de dois casais, todo mundo é parente. Todo mundo é parente lá em Mimbó, todo mundo é parente. O Riacho Mimbó se tornou uma fonte de refúgio, um local de refúgio e de sobrevivência. Ali eles produziam arroz, feijão, milho, que é uma tradicional área produtora de milho. Tem os tradicionais eventos de Mimbó, mas principalmente com o pagode de Mimbó. Eu peguei essa imagem aí dessa senhora, ela é uma matriarca de Mimbó, e ela vamos dizer assim, a avó dela era escrava. A avó dessa moça aí era escrava. Ou seja, nós estamos em 2022, vamos botar que sejam 3, 4 gerações, vai dar 100 e poucos anos. Ainda havia escravidão até há 100 e poucos anos no Brasil. E Mimbó se tornou um exemplo de resistência aqui no Piauí. Hoje são mais de 200 comunidades quilombolas, remanescentes quilombolas no Piauí. Hoje são mais de 200 comunidades. Dom Renan, deixa R$1 aí na tela, Dom Renan, por favor. E alegria no coração. Imagens. Aí os buracos, né? As tocas, como eles dizem lá em Mimbó, onde eles primeiro se escondiam. Depois formou-se a comunidade, né? Aí concurso de Miss e Mister. Mister. Em Mimbó, né? Hoje uma comunidade que tem uma identidade muito forte.
mas que da década de 80 para cá passou a receber a presença de elementos com a presença do poder público. Hoje tem escola, tem posto de saúde. Hoje é completamente diferente, né? Até porque a lei garante. E depois da atuação do Cinéas Santos, que é um grande intelectual piauiense, ele conseguiu tirar, vamos dizer assim, meio que Mimbó do anonimato e passou a haver um apoio da prefeitura de Amarante, a comunidade hoje integrada, né? Hoje integrada, aqui em Teresina agora, há um mês e pouco atrás, teve um festival de festas juninas e o palco principal era o palco Mimbó, inclusive com a presença de pessoas que vieram de Mimbó, descrever a importância dessa comunidade, a ideia que eles continuam passando, né, de manter essa africanidade viva, de manter as características culturais, as práticas, o pagode de Mimbó, que é uma identidade, né, dessa comunidade quilombola. Beleza, beleza. A escravidão deixou um legado negativo, galerinha. Um legado longevo e negativo. Olha aí, ó. Foram 350 anos de escravidão. Então não tem como, olha. Deixou o preconceito de cor, que ainda hoje tem. Tio, mas é proibido. Tio, mas é um crime, mas ainda existe. Deixou a depreciação com o trabalho braçal, manual. E foi sim. Deixou a discriminação social, virgem nossa. Deixou a discriminação social e deixou, olha, uma grande diferenciação que ainda hoje se faz presente entre negros e brancos. Entre negros e brancos. Como deixou uma espécie de naturalidade em achar que explorar, pagar menos que um salário mínimo, como se a gente ainda tivesse na escravidão, deixou o abuso sexual com a empregada, o abuso com as empregadas. Há uns 2 meses atrás, veio a público, lá em São Paulo, uma senhora que mantinha uma empregada doméstica como se fosse ainda na escravidão. Como se fosse ainda na escravidão. Então, tem um lado extremamente depreciativo da escravidão na nossa terra. Aqui a gente pode colocar inenarráveis. Inenarráveis. Vai colocando aí, galerinha. O que é que você acha que teve um legado negativo, uns elementos que vieram da época da escravidão e que mantém até hoje? Galera de Pajeú, de São José do Peixe, de Francisco Aires, você de Francisco Aires, a galera de Canavieiras, de Cajazeiras. Dom Renan, deixa um realzinho na tela que eu vou botar R$ 1 de água aqui nessa cumbuca.
Ok, Dom Renan, de boa, de boa, de boa. Beleza. Olha o que disse Alexandre Ferreira. Esse legado, não menos importante do que os vinculados à arte, à culinária, à construção de edificações, à religião afro, enfim, ao desenvolvimento de uma cultura mestiça, acabou por nos marcar efetivamente como um povo que tem a desigualdade enraizada em sua cultura. Ou seja, além da religião, da culinária, da construção, da cultura afro, da cultura mestiça, mas também a escravidão deixou um legado, notadamente, dessa desigualdade que está enraizada na nossa terra. De boa? Tio, manda um salve, salve para Renato, da cidade de Cajazeiras. Meu amigo Raimundo Francisco diz: tio, manda um abraço aí para Renato, de Buda. Renato de Buda, lá da cidade de Cajazeiras. Alô, você de Cajazeiras, rapaz. Terra boa, terra maravilhosa. Tá aí um legado da escravidão nessa terra tupiniquim. Peleja, viu, galerinha? Peleja, viu? Marcas da escravidão. Eita, palmatória, olha. Palmatória. Eita, peleja. Meu avô tinha uma palmatória lá em Coronel Zé Dias. Tinha. Você tá vendo aí o escravo trabalhando numa loja de sapatos, no artesanato de sapatos, de boa, e ele está sendo punido pelo patrãozinho. Notadamente você vê que aquela moça lá, olha, aquela moça é provavelmente mestiça e amamentando uma criança mais branca. Deu para ver na imagem? Amamentando uma criança mais branca. Mais imagens da escravidão aqui nessa terra tupiniquim. O que nós tínhamos após a abolição da escravidão. Os negros foram expulsos das fazendas, na maioria delas. Muitos foram para as periferias das cidades. Então, vamos dizer, no piauiês da senzala, começa um processo de periferização, daqui a pouco, vamos dizer assim, favelização, e você está vendo os cortiços, os casebres dos ex-escravos, a peleja do trabalho na colheita do café, ainda lá na época da escravidão, a imagem 2, uma escultura mostrando um negro acorrentado pelo pescoço, e a outra imagem mostra escravos trabalhando como barbeiros aí no centro da cidade do Rio de Janeiro. De boa? Galera de Cajazeira, tio, manda um alô para Janderson. Um alô para Janderson, lá da cidade de Cajazeiras. De boa, meu amigo Marco Aurélio. De boa, viu? Vamos para as questõezinhas. Olha o trabalho escravo. Tá faltando as questõezinhas, né? Para ver se a galerinha começa a participar. Mais imagens. Ei, galerinha. Olha atentamente essa imagem. Olha atentamente essa imagem. E ela tem um erro. Janderson, Marco Aurélio, galera lá de Cajazeiras. Essa imagem que está aí à sua tela, tá aí, olha. É um engenho portátil de açúcar. É um engenho aí provavelmente para o caldo de cana. Ah, papai, do caldo de cana, viu? Eu quero que você me identifique onde está o erro. Eita, rapaz. Para o vaqueiro Lucas, alô Lucas. Lá vem Lucas representando os Armazéns Paraíba, sob o patrocínio também de Cachaça Pirassununga. Lá vem no Grande Pangaraí. Valeu, boi. 10. Eita, rapaz. Vaquejada é bom, né? Galerinha, manda pra mim onde é que está o erro aí nessa imagem, galerinha. É uma pintura do Jean-Baptiste Debré. Me diga onde é que está o erro nessa imagem aí, galerinha. Aonde está o erro nessa imagem? Eita, rapaz. Essa é uma pegadinha, viu, galerinha? Essa é uma pegadinha. Dom Renan, eu vou aguardar ver se a galera de Cajazeiras, de Pajeú e São José do Peixe manda aí pra gente um pouquinho qual é a interpretação do erro presente nessa imagem aí, ó.
Eita, rapaz. E aí, galerinha? Alguém conseguiu identificar o erro presente nessa pintura? Alguém conseguiu identificar o erro presente nessa pintura, galerinha? Tchananã, tchananã. Tchanã, tchanã, tchananana. Alguém consegue? Cadê vaqueiro? Bora vaqueiro fazer a interpretação. Primeiro, aí é um engenho que você tem em uma cidade, né? É uma cidade, é um engenho móvel. Aí você tem uma moenda, tá moendo a cana, né? Aí tem as vasilhas, provavelmente, onde você coloca o caldo de cana aqui para ser vendido, tal, tal, tal. Tá aqui o moe de cana, uma vassourazinha. E esses escravos que estão botando a força, eles estão caminhando nesse sentido, olha. É, eles estão caminhando nesse sentido, de boa? Agora olhe para o engenho e veja como é que está saindo a cana. Olhe para o engenho e veja como está saindo a cana. Eita, rapaz. Deu para ver aí? Deu para ver aí, ó? A cana, galerinha, era para estar entrando aqui, ó. A cana, deixa eu botar aqui de vermelho aqui, ó. A cana era para estar entrando aqui, ó. Ah, papai. A cana era para estar entrando nesse sentido. E eu vou botar no inverso, ó. E a cana era para estar saindo nesse sentido, ó. Ixi, rapaz. Deu para ver aí que o Debré misturou um pouquinho as bolas, né? Misturou um pouquinho as bolas aí. Massa essa imagem. Deixa eu apagar para a galerinha perceber direito, olha aí, ó. A cana tá entrando errada aí na cana, né? Se os escravos estão movendo a engenhoca no sentido anti-horário, a cana tinha que estar saindo no sentido anti-horário e a cana está saindo no sentido horário. Eita, rapaz. Boa, viu? Tarefa de casa, olha aí, ó. Tarefa de casa, deixa eu ver aqui. Explique por que o Quilombo de Palmares pôs em xeque, olha aí, velho. Pôs em xeque a escravidão na América Portuguesa. Interroga, né? Essa é uma questão que deveria ser questão de prova. Porque a data 20 de novembro é simbólica para o movimento negro atual? É questão boa de prova também. Por que a data 20 de novembro tem uma simbologia para o movimento negro atual? Marcos Bueno. Marcos Bueno. Tio, mandar um alô para Lucas Vaqueiro. Para meu amigo Janderson Figueiredo. Descreva, não é escreva, é descrever duas das formas de resistência à escravidão desenvolvida pelos africanos escravizados na época que o Brasil era colônia de Portugal. Não só naquela época, viu?
Porque depois da nossa independência, o Brasil não vai ser mais colônia de Portugal, mas a escravidão vai ser mantida aqui no Brasil, viu? A escravidão não foi abolida com a independência do Brasil. Isso é importante salientar, viu? Deixa na tela R$ 1 aí, Renan, para ver se a galerinha manda resposta para nós, per favor, em italiano. Ia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometa agora, mano. E agora? Você não me ensinou a te esquecer. Beleza, vamos para a questãozinha do Enem aí, olha. Questão do Enem do ano passado, olha. Questãozinha do Enem do ano passado, galerinha. Escravo fugido. O escravo que fugiu. No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda Bom Retiro, propriedade do senhor Francisco Antônio de Araújo. O escravo José fugiu, ó. Ele é pardo, claro, tem 22 anos de idade, tem uma estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente e do lado superior. Os cabelos são avermelhados, a orelha roxa, tem uma fala macia e um andar vagaroso. Aí, por hora, a descrição é apenas das características do escravo. Intitula-se forro. Isso é importante, ó. Intitula-se preto forro, alforriado. E quando fugiu a primeira vez, então não é a primeira vez que ele foge. E quando fugiu a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quando fugiu a primeira vez, foi contratado como um trabalhador, como um camarada, em uma fazenda em Capivari. Até porque ele é preto forro. Pelo menos ele se intitula-se preto forro. Lembra disso? Quem o aprender e entregar ao seu senhor no amparo, ou recolher a cadeia ou qualquer parte, será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei para quem acoutar o escravo fugitivo. Tá aí um jornal paulistano do ano de 1879 trazendo essa manchete aí do escravo que fugiu, esse anúncio aí do escravo fugitivo. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, veja que aí já tem quanto tempo depois de Palmares? Olha, tem quase 200 anos depois de Palmares. Qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Ih, rapaz! No anúncio publicado, qual foi a estratégia de resistência apresentada aí pelo escravo? Ixi, Maria! Questão boa, viu, galerinha de São José do Peixe? Questão boa, Canavieira.
Alô, galera de Cajazeiras, Cajazeiras, alô, galera de Cajazeiras, meu amigo Marcos Aurélio, Janderson, Lucas Vaqueiro. Tempo na tela. Ok, galerinha. Ok, nós já temos ali Lara, Jackson, Ana Paula, galera de São José do Peixe. Galera de São José do Peixe, essa é uma questão do Enem do ano passado. E meu menino, ele tem 17 anos, ele está no terceiro ano do ensino médio hoje. Então, no ano passado, ele estava no segundo ano e ele fez a prova como treineiro, né? E ele, quando chegou para mim, me mostrou, e eu de lata disse, tá certo, acertou a questão. Porque se o escravo fugiu, fundação de territórios quilombolas. Geralmente, numa fuga dos escravos, o escravo ia buscar se esconder em um quilombo. Só que a questão não diz isso, olha. Ela diz assim, ó. Ele intitula-se Preto Forro. E quando fugiu a primeira vez, ele foi contratado como um trabalhador em uma fazenda, como se fosse um homem livre. Então ele não foi para um quilombo. Olha aí, olha. Deu para ver a pegadinha aí, olha? Deu para ver a pegadinha? Ok, ok. Olha, galerinha. Se você for pegar apenas para o título do anúncio do jornal, você vai ser levado, incorre-se que se ele fugiu, ele foi para um quilombo. Mas o título diz que é um escravo fugitivo, mas ele foi, olha, fugiu para uma fazenda que foi contratado como um trabalhador assalariado, ou um camarada em uma fazenda. Então não é a fundação de territórios quilombolas. Eita, é mesmo, é. Tem suavização da aplicação da norma? Isso aí nem é estratégia de resistência. E não há suavização, pelo contrário, ó. Ele está dizendo, ó, protesta-se com todo o rigor da lei contra quem acoutar esse escravo. Virgem Maria. A letra D de danadinho. A estratégia de resistência apresentada é: regularizou as funções remuneradas? Galerinha, só quem vai regularizar as funções remuneradas vai ser o Vargas, com a criação dos direitos trabalhistas. Então, o negro
Não é uma estratégia de resistência regularizar. Só vai ser com Getúlio Vargas. Constituir uma economia de subsistência? Olha, se fosse um quilombo, seria subsistência. Mas ele, olha, foi contratado numa fazenda. Uma fazenda não é economia de subsistência. Eita. Então, tio, tá errada. Olha, o escravo teve como exemplo de resistência a criação de uma nova relação de trabalho. Haja vista que ele se diz alforriado. Alforriado, livre. Alforriado, livre. E passou a trabalhar como camarada. Opa! Como camarada, galerinha. Como um trabalhador assalariado em uma fazenda. Então, ele criou uma relação de trabalho nova. Eita, questão dificultosa, viu, galerinha? Pense numa questão dificultosa, viu? Letra A de aprovado na questão do Enem, galerinha. Deixa eu apagar aqui. Letra A de aprovado nessa questão do Enem. Difícil, velho. Difícil, viu? Foi das questões de Enem mais bem elaboradas que eu já vi, galerinha. Foi essa questão sobre uma das formas de resistência à escravidão. Perfeito? Viu, galerinha de São José do Peixe? Tio, nós fomos levados ao erro. Eu vi. Nós somos levados a errar. Eu vi. Muitos o foram dessa forma. Sabeis que traz as pragas à terra? Cativeiros injustos. Quem trouxe ao Maranhão a praga dos holandeses? Quem trouxe a praga das bexigas? Quem trouxe a fome e a esterilidade da terra? Esses cativeiros. Todo homem que deve serviço ou liberdade alheia, que deve a alguém, viu? Ou liberdade alheia, e podendo restituir, não restitui, é certo que se condena. Todos ou quase todos os homens do Maranhão devem serviços, devem pagamento aos índios, viu? E liberdades alheias. E podendo restituir, não restituem. Logo todos ou quase todos se condenam. Índios e judeus nos sermões do Padre Antônio Vieira. Esse sermão do Padre Antônio Vieira faz uma crítica à escravização dos índios. Opa! E expõe a grande demanda por esse tipo de mão de obra no Maranhão por um certo período, olha, por um certo período. A assertiva que explica o cativeiro dos índios no Maranhão é... Deixa eu ver se a letra A tá lá na frente. Tá não, ó. Não era para ter separado. A assertiva que explica o cativeiro dos índios no Maranhão é... A escravidão indígena foi estimulada pela coroa portuguesa para evitar o extermínio dos índios? Não, galerinha. A coroa portuguesa não estimula a escravidão para evitar o extermínio dos índios. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, Marcos. A letra A está incorreta, mas eu quero deixar aí para você responder para eu agora. Alô, Brejo do Piauí. Bom dia, Brejo, galera de Brejo. Deixa R$1 aí, por favor, hein? Por favor, hein?
Ok, vamos lá, né? A mão de obra era utilizada nos serviços domésticos e substituiu os africanos que trabalhavam na lavoura? Não. A escravidão indígena foi uma prática sistemática dos colonos, e gerou uma disputa entre eles e os padres jesuítas? É verdade. A escravidão indígena foi uma constante aí no Maranhão e gerou uma disputa entre os colonos e os padres jesuítas? Sim, letra C, Rangel, Carlos, Eduardo e Cauane, lá em São José do Peixe. Letra C. A escravidão dos indígenas só poderia ocorrer em áreas onde houvesse uma profunda pobreza dos moradores? Não. As guerras contra os índios era a única forma de abastecimento da mão de obra escrava para as atividades produtivas? Não, porque também havia o comércio de escravos. Era a única forma, notadamente está incorreto. De boa? Beleza, galerinha, beleza. Estamos encerrando essa temática. Acho que ainda tem mais umas 2 questões, mas eu acho que tá bom para a aula de hoje com a temática sobre as formas de resistência à escravidão. Desejando para você uma boa semana de aulas. Na próxima segunda-feira a gente vai estar de volta, se encontra aqui nesse estúdio com vocês. De boa? Um cheirinho, até a próxima semana e tchau, valeu, povo!